Antes de falarmos da independência, vamos a algumas informações da Índia. A Índia é um país que fica no continente asiático. Sua capital é Nova Delhi. A população é 1,3 bilhão. O atual presidente é o Ramnath Kovind. As línguas oficiais são o hindi e o inglês. O PIB é 2,7 trilhões de dólares e seu IDH é de 0,640. A Índia sempre foi um atrativo para os povos vizinhos. Suas riquezas naturais e a fertilidade de seu solo atraíam invasores. Então ali conviviam milhares de etnias separadas por religiões e idiomas diferentes, além do sistema de castas, que tornava a sociedade rigidamente hierarquizada. Então, a mobilização da independência da Índia iniciou com a revolta dos Cipaios. A Guerra dos Cipaios começou no século XIX, onde os ingleses promoveram um sistemático processo de conquista do território indiano. A ação britânica entregava as várias medidas que buscavam a ampliação de sua economia em diversas regiões africanas e asiáticas. Entre 1784 e 1858, a Companhia das Índias Orientais Britânica capitaneou a conquista econômica e política de diferentes regiões do território indiano. Bem mais do que alcançar seus interesses particulares, os ingleses também impuseram uma série de transformações que iam contra as tradições e costumes do povo indiano. No plano econômico, a redução das tarifas alfandegárias prejudicou fortemente os comerciantes de tecidos, que logo não suportaram a concorrência imposta pela tecelagem inglesa. Então, para garantir seus interesses, a Companhia das Índias Orientais realizava o recrutamento de soldados indianos, chamados cipaios. Então, por volta da segunda metade do século XIX, esse exército nativo contava com mais de 200 mil integrantes e se mostrava bem mais numeroso que os oficiais britânicos presentes na Índia. Então, anos mais tarde, esse grande contingente militar se voltou contra os próprios ingleses. Em um primeiro instante, os cipaios se mostraram descontentes com a obrigatoriedade dos impostos e com o fato de pessoas de castas diferentes comporem o exército. E logo depois, o estopim para a revolta acontecer foi quando os britânicos utilizaram gordura animal na impermeabilização dos cartuchos de fuzil. Porque o contato com a gordura animal era considerado um sacrilégio para os indianos, porque eles veneravam o gado e não aceitavam o consumo ou o contato com a carne. Então, no ano de 1857, as rusgas entre os britânicos e os cipaios deram origem a uma série de motins marcados pelo extermínio indiscriminado dos europeus. Representantes do governo britânico, autoridades militares e cristãos foram os primeiros alvos dos indianos participantes da revolta. 2 meses depois, com o apoio de príncipes locais, os britânicos organizaram uma violenta perseguição contra os cipaios. Após retornar à cidade de Delhi e render todos os revoltosos, os britânicos decidiram acabar com a Companhia Britânica das Índias Orientais. Então, a partir disso, a Inglaterra assumiu diretamente o governo indiano por meio de um secretário de Estado, que em 1877 foi nomeada Rainha Vitória como a imperatriz da Índia. Após a Guerra dos Cipaios, a partir da década de 1920, Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru, com o apoio da burguesia e do Partido Congresso, começaram a liderar o movimento da independência. A luta começou na Índia, onde o Gandhi tornou conhecido internamente o movimento do Satyagraha, que era um princípio pelo qual defendia o protesto de maneira não violenta, sem a prática da violência. E a partir disso, com demonstrações de resistência e desobediência civil. A intenção de Gandhi com essas ações era fazer aquele que cometeu a injustiça perceber o dano que estava causando e arrepender-se. Foi por causa do seu papel na independência da Índia que Gandhi recebeu a alcunha de Mahatma, que significa grande alma. Nas décadas de 1920 a 1940, Gandhi incentivou ações de desobediência civil para incentivar a população a se levantar contra os dominadores e enfraquecer o domínio colonial na Índia. A atuação de Gandhi no ativismo pela independência fez com que ele fosse preso pelas autoridades britânicas diversas vezes. A liderança de Gandhi nas ações de desobediência civil repercutiu profundamente em 2 momentos diferentes. No primeiro momento, Gandhi incentivou a população indiana a produzir suas próprias roupas
e a parar de comprar roupas de comerciantes ingleses. Para dar o exemplo, Gandhi passou a levar consigo um tear manual. O tear manual carregado por Gandhi gerou tanta repercussão que transformou em um símbolo nacional da Índia e hoje é estampado na bandeira do país. E o segundo momento importante foi com a Marcha do Sal, de março de 1930. A Marcha do Sal, o Gandhi liderou uma multidão em uma marcha até o litoral indiano para que pudesse extrair sal. Isso aconteceu porque as autoridades locais haviam instituído imposto sobre o preço do sal comprado pelos indianos. A Marcha do Sal, também conhecida como Satyagraha, foi um movimento com o objetivo de impedir a proibição da atividade de extração do sal na Índia, quando os britânicos impediram essa atividade. Então, com essa medida, Mahatma Gandhi iniciou uma caminhada, começou no mosteiro de Sabarmati Ashram e terminou em Dandi, pequena aldeia que o líder revolucionário pegou uma quantidade de sal como um gesto simbólico. E mesmo após a prisão do líder indiano, o movimento continuou até Bombaim. Na realização desse manifesto, Gandhi foi seguido por um bom número de adeptos, porém o líder indiano não incitou nenhum de seus seguidores a acompanhá-lo, o que impediu uma reação instantânea das autoridades britânicas. A Marcha do Sal foi iniciada no dia 12 de março e terminou somente no dia 6 de abril de 1930. No primeiro dia da marcha, Mahatma Gandhi começou uma caminhada de aproximadamente 400 km, seguido por vários simpatizantes da causa. A caravana manteve-se firme por 25 dias rumo ao litoral. Para descanso e alimentação, o grupo fazia paradas nas cidades em que passava, o que apenas aumentava o número de seguidores da Marcha do Sol. O principal motivo do protesto foi uma imposição da Inglaterra obrigando a... E no último dia de manifestação, 6 de abril, os participantes realizaram o ritual sagrado do banho hindu. Depois, Mahatma Gandhi caminhou até a beira do mar e apanhou um punhado de sal. Então, mecanicamente, seus milhares de seguidores fizeram o mesmo movimento. Como resultado do protesto, mais de 50 mil manifestantes foram presos pelas autoridades britânicas, inclusive Gandhi. Após prenderem Gandhi e muitos adeptos da Marcha do Sal, os britânicos achavam que a manifestação iria cessar. Entretanto, os manifestantes continuaram a caminhada dessa vez, indo rumo à região norte, onde se localiza Bombaim. Em ato silencioso, o grupo aproximou-se de depósitos de sal que estavam protegidos por cerca de 400 policiais e quando chegaram mais perto do produto, as autoridades atacaram eles com golpes de cacetete. Um a um, os manifestantes foram caídos com as pancadas, sem o mínimo gesto em autodefesa. O mesmo processo ocorria com as colunas que vinham de trás abatidas da mesma forma. A partição da Índia conduziu à criação em 14 de agosto de 1947 e 15 de agosto de 1947, respectivamente, de dois estados soberanos, como resultado da independência da Índia Britânica, concedida pelo Reino Unido, o domínio do Paquistão, posteriormente República Islâmica do Paquistão, e a União Indiana, posteriormente República da Índia. A partição refere-se à divisão da província de Bengala, da Índia Britânica, na província paquistanesa de Bengala Oriental. Posteriormente Paquistão Oriental, hoje Bangladesh, e da província indiana de Bengala Ocidental. E também a partição de forma similar à região do Punjab da Índia Britânica, entre os dois novos estados, a província de Punjab, Paquistão, e na província indiana de Punjab, Índia. Houve também a divisão do exército da Índia Britânica, do Indian Civil Service e de outros serviços administrativos de transporte, do Tesouro Central e de outros bens. O assassinato de Mahatma Gandhi foi perpetrado em 30 de janeiro de 1948, no complexo da Casa Birla, uma grande mansão em Nova Delhi. Seu assassino era Nathuram Godse, defensor do nacionalismo hindu, membro do partido político hindu e ex-membro da organização de voluntários paramilitares. Godse considerava que Gandhi havia sido muito complacente com os muçulmanos durante a partição da Índia no ano anterior. Algum momento depois das 17 horas, de acordo com as testemunhas, Gandhi havia alcançado o topo dos degraus que levavam ao gramado elevado atrás da Casa Birla, onde ele conduzia reuniões de oração de várias religiões todas as noites. Quando ele começou a caminhar em direção ao estrado, Gandhi saiu da multidão bloqueando o caminho de Gandhi e disparou 3 balas contra o peito e abdômen deste, a queima-roupa. Gandhi caiu no chão. Ele foi levado de volta para seu quarto na Casa Birla.
na qual um representante surgiu algum tempo depois para anunciar sua morte. Gandhi foi capturado por membros da multidão e entregue à polícia. O julgamento pelo assassinato de Gandhi foi aberto em maio de 1948 no histórico Forte Vermelho de Delhi. Com ele, o principal acusado e seu colaborador, Narayan Apate, e 6 outros como réus. O julgamento foi apressado, peças às vezes atribuído ao desejo do ministro do Interior, Sardar Vallabhbhai Patel, de evitar o escrutínio pelo fracasso e impedir o assassinato. Godse e Apate foram condenados à morte em 8 de novembro de 1959. Eles foram enforcados na prisão de Ambala em 15 de novembro do mesmo ano. O sucessor de Gandhi foi Jawaharlal Nehru.